Está no ar o Arquivo Musical para contar a história da música de Mato Grosso do Sul. E nesta segunda temporada a gente conta a história do samba e do choro, conversando com aqueles que fazem parte dessa história. A gente recebe hoje aqui nos estúdios do Arquivo Musical um corumbaense, que também fez a história do samba, que é o Orlando Osório, também conhecido como Mestre Orlando. Orlando, muito bem-vindo ao Arquivo Musical. Sei que você tem muita história para contar, né? Bastante, Visca, bastante. O Orlando é filho do Ramão Cuíca, que é uma das figuras mais conhecidas em Corumbá, que volta e meia está aqui, está no Rio de Janeiro, O Orlando vinha contando. Orlando, nós vamos contar a sua história, mas eu acho que primeiro você vai contar para a gente a história do Ramão Cuíca, que foi quem levou você para o samba, E depois a gente vai assim, conversar sobre essa cena do samba em Corumbá. O teu pai é nascido em Corumbá? Meu pai é nascido em Corumbá, numa região chamada Barranqueira, que na real Ramão Cuíca, ele é ribeirinho, Ele vem do outro lado do rio. É muito interessante isso, porque depois já com 12, 14 anos de idade é que meu pai veio para o lado de cá do rio, morar na cidade, Morar definitivamente, porque até então meu avô era fazendeiro, então eles tinham terras do outro lado do rio. Outro lado, Exatamente, vinham para cá às vezes para passear e tal. Então, conforme ele foi já rapazinho, é que ele vem aqui, começa a entrar na cena musical de Corumbá, Antes de ter uma escola de samba, ele já tocava, Porque eles eram 3 irmãos. Ah, isso que eu ia te perguntar, como é que ele começou na história. O avô não era músico, era fazendeiro, Exato, eram 3 irmãos e eles atravessavam o rio para vir farrear aqui do outro lado do Paraná, na época de jovem. E ele tocava banjo que ele mesmo fez, E tinha um outro tio Bruno, que era o percussionista, que tocava um bombo, sei lá, uma espécie de surdo que ele tocava com a mãe. E tio Basílio. Tio Basílio é o outro que já vem aí. Aí eu já não sei exatamente o que ele tocava, mas eram os 3, eram músicos. Hoje tio Basílio, trombonista, tio Bruno, saxofonista, e meu pai baterista, Ramão Cuíca, baterista. Mas os 3 vinham para fazer essa brincadeira, tocar. Daí separa, Separa meu pai de tio Bruno, tio Basílio, e meu pai segue para o lado do samba. E começa a desenvolver o samba mais assim, nas casas noturnas, ou seja, na real, meu pai começa a tocar nos bordéis. Aos 12 anos de idade, Ramão Cuíca já estava nas casas na época, casa de baixo meretrício, mas eram os lugares onde ele podia tocar. Ele tocava samba e como Corumbá não era uma cidade onde só o samba existia, nessa época, tocava-se muito outros tipos de música, de músicas latino-americanas, muita cúmbia. Ali tem a influência da Bolívia, Exato. E vinham todas essas músicas. E Corumbá sempre teve muita influência da música europeia também. Então era uma espécie de uma mistura. Aí Ramão Cuíca entra tocando nas casas e como um instrumentista e acaba desenvolvendo outros tipos de música. Dizia ele, conta a história, que quando a polícia chegava nos lugares, ele tinha que pular a janela e fugir do local onde ele estava tocando, porque era proibido menor. E ele ia a esses locais justamente para tocar, porque não era o único lugar onde tocava banjo. Banjo. Dava-se espaço para ele. Aí, com o passar do tempo, começa a fazer parte, meu pai já começa a fazer parte de grupos, já um pouco mais velho, ele já aí com 20 e poucos anos, 20 anos, já era um baterista, já tinha desenvolvido outros instrumentos, muito talentoso, e aí já começa a tocar com uma figura muito conhecida em Corumbá, um ícone das noites corumbaenses. Eu não me vem agora na mente o nome dele, mas o apelido dele, e todo mundo conhece, que era o João Bundinha. Esse cara foi o cara que começou as apresentações de grandes orquestras na noite, formadas por músicos corumbaenses. E vinham muitos músicos
oriundos da Marinha, né? Sim. Que vinham do Rio de Janeiro, tinha banda. Então, assim, ali Corumbá, início de 1910, até 1910, tinham muitas orquestras sinfônicas, né? Que vinham sempre, era uma riqueza cultural muito grande, né? Bastante. Corumbá tinham orquestras de câmara, que fala, que vinha da Europa simplesmente para tocar nos saraus de fim de tarde das famílias tradicionais de Corumbá. Né? Isso é muito interessante. Daí a influência da música clássica em Corumbá. Né? Os grandes violonistas que nós tivemos, como Tenente Almeida, que já falecido, mestre dos mestres do violão. Então, ele era um absurdo, porque tanto ele tocava o popular muito bem, quanto como erudito, né? ele tocava Dilermando, ele tocava... como chama? Villa-Lobos. Né? Ele tocava Dilermando, Villa-Lobos com uma habilidade absurda. E tocava pra gente nos lugares, né? No banco da praça ou onde ele se apresentava, nos bares. Orlando, era típico assim ter as rodas de samba, assim, você conta muitas histórias de fundo de quintal, né? Sim. Né? O samba em casa, né? E conviver com aqueles antigos, né, sambistas, pessoas que foram os criadores de escolas de samba em Corumbá. Tinha muito isso, essa coisa de samba de fundo de quintal? Na real, eram reuniões, encontros, né? Porque Corumbá sempre teve o costume de os amigos se encontrar um na casa do outro, a minha casa, a sua casa. Observa que eles são assim até hoje. Né? Eles te recebem na casa deles. É um povo festivo, né? Exato, e são irmãos, um do outro. Um corumbaense recebe o outro na casa normalmente. Então, nos finais de semana, às vezes rolava de ter não era o costume de se comer feijoada, né? Aí para tocar o samba, absolutamente. Né? O motivo não era esse, o motivo era um almoço comum, simples, e aí vinha fulano, ciclano, juntava. Aí na época eu ouvia dizer, né? Chegou o molho, falta o couro. E eu não sabia, era moleque, até um dia eu perguntei, o que é isso? Eu perguntei para meu pai, o que é isso? Não, chegou o molho, é quando chegava o cara que tocava violão, ou o cara do cavaco, aí falta o couro. Vamos esperar o couro era o pandeiro, era um surdo na época, né? Alguma coisa para completar, o couro e o molho. Né? E isso, aí rolava o samba. Né? Mas era uma coisa bem intimista, era uma coisa, nas casas, principalmente do pessoal que fazia manifestação popular de cultura, ou seja, dos donos de escolas de samba. Né? Isso aconteceu no quintal da minha avó, de onde a gente vem, da cervejaria. Eu sou oriundo desse bairro, nascido, criado na cervejaria. Ali se reunia o pessoal da Nova Capital, que era a escola de samba do meu pai. Então, por consequência... Isso que ano que foi, Orlando? Isso, 67, década de 60. Eu era bem garotão mesmo, bem gurizinho mesmo. Então ele tinha uma escola de samba. Quais eram as outras escolas de samba na época? As outras escolas de samba dessa época era Império do Morro, que é a única que está até hoje. É a mais velha hoje, né? É realmente a mãe de todas, né? De seu Zé Duarte, conhecido Chaana, né? Com Dona Venância. Esse povo vinha, essa escola, ela vinha da cervejaria, e na cervejaria era interessante, porque tem um local, tem a parte baixa do bairro da cervejaria, mas tem a parte alta, o morro, né? E a Império do Morro, ela se chama Império do Morro porque ela descia do Morro dos Cabritos. O local de onde ela vinha se chamava Morro dos Cabritos. Dali desceu, ali nasceu a Império do Morro. E aqui embaixo, já perto já perto da Igreja São Pedro, hoje Igreja São Pedro em Corumbá, né, na rua 21 de setembro, vizinho do colégio 21 de setembro, ali eu nasci, ali nasceu a Nova Capital. Meu pai, muito amigo do seu Zé, de Chaana, Dona Venância, a gente vivia como se fosse uma comunidade só. Não havia uma disputa entre uma escola, não havia uma rixa entre uma escola e outra. Muito pelo contrário, havia troca de informações, né? Até porque a gente trazia as informações do Rio de Janeiro, sempre tinha um olheiro na escola de samba, que era marinheiro, ou era um oficial da Marinha e tal, alguém que conhecia o Rio de Janeiro e que viajava para o Rio e trazia as informações para a gente.
Não era comum, não se compunha samba para a escola de samba, não tínhamos compositores, né? Então estava tudo em formação, formando as coisas através de exemplos trazidos do Rio, né? O que era uma fantasia de luxo? Aí pô, vai observar Clóvis Bornai, vai observar esse pessoal que sempre trazia para Corumbá. Tinha uma outra coisa muito interessante, as escolas colecionavam revista na época Manchete e Cruzeiro, que traziam essas fotos. Por exemplo, as fantasias que fizeram sucesso no ano anterior, né? Toda a comunidade tinha essa revista, todas as escolas tinham. Por quê? Para olhar as fantasias de luxo e reproduzi-las de acordo com o que se podia na escola, porque eram fantasias caríssimas, mas se observava um modelo para trazer para as escolas, e aí desfilava-se na avenida, mas as escolas vinham da cervejaria, subiam da cervejaria, a gente subia a ladeira a pé, todas elas, né? Era Império do Morro, Nova Capital, Flamenguinho, que era de finado Favito, aí Império Serrano, que era de Zé Pichibec, já falecido também. Então, Ramon Cuíca, seu Zé Duarte, o Chaana, Zé Pichibec, finado Favito, né, esse muito famoso Flamenguinho, da escola chamada Flamenguinho. Aí tem Saul. Saul já vem de uma outra escola, né, também da época. Não vou me lembrar agora do nome, mas o nome dele, né? Ele foi fundamental. O Cambará, a gente estava falando, você falou que o Cambará, seu Luiz Cambará, ele foi o que criou a escola, que eu não me recordo o nome, e que foi o primeiro cara que fez um samba enredo para a escola dele. Seu Luiz, aí já é a década de 70, quando... Não que eles começaram a fazer a manifestação de cultura nessa década, absolutamente. Eles já tinham antes, e isso contada pela nossa saudosa tia Maria, querida tia Maria, eles já tinham antes um bloco que eles tinham criado, a família Cambará, né? Eles têm essa força de manifestação popular de cultura. Eles haviam criado um bloco chamado Gente Boa Somos Nós, que saiu com uma marchinha. Eles saíam tocando, o ritmo era uma marcha. Aí, com o passar do tempo, né, parece que eles desfilaram 1 ou 2 anos, sei lá, e não me lembro bem, mas depois é que vem, na década de 70, a escola de samba chamada Imperatriz. Quem fez a primeira música do bloco Gente Boa Somos Nós foi seu Luiz Cambará. Então não tinha ninguém, ele era o mais hábil com palavras e com poesia, fez. Dali para lá, todo o grupo que eles formavam, quem era o compositor? Seu Luiz Cambará. Até que vem, na década de 70, surge a Imperatriz de Corumbá, né? A escola da família Cambará. Muito boa, por sinal, muito interessante. Uma escola que realmente ela renovou totalmente a expressão de manifestação popular de Corumbá e das escolas de samba. A Imperatriz, ela vem com as divisões de alas. Foi a primeira escola a organizar a escola por alas, né? E cada ala uma fantasia, um tipo de fantasia, né? Uma característica de fantasia. E também a primeira escola a trazer seu próprio samba enredo, composto, feito pelo dono da escola, por um dos diretores da escola, que era o seu Luiz Cambará. E aí se faz a tradição. A Imperatriz, na real, ela influencia em toda a formação das outras escolas, né? É como se fosse um primeiro exemplo que apareceu na avenida e ficou todo mundo encantado com aquela forma de se apresentar. Tanto que ela foi 3 vezes campeã, né? Sim, sim. E daí para lá, todas as outras escolas passam a seguir aquele parâmetro que ela criou, né? E nos ensinou, que era a divisão da escola por alas, né? A organização da escola e das fantasias e até mesmo do enredo com as alas, contando o enredo e as alas demonstrando a fotografia do que estava sendo cantado. Isso foi interessante. E esse movimento mudou a característica das escolas de samba de Corumbá. Daí a importância da Imperatriz, da família Cambará e fundamentalmente do seu Luiz Cambará.
pessoa querida, um excelente compositor, fantástico, né? Tinha todo o carisma, tinha toda a habilidade com a escola de samba. E a família toda, né? O interessante é que toda a família tem a mesma vibração. Então não tinha como a escola ser fraca ou feia, absolutamente, absolutamente. Não era uma escola que chegou para ser mais ou menos ou para aprender, não, ela chegou para ensinar. Na real, ela foi a primeira escola que chegou para ensinar. Então a parcela, a contribuição da Imperatriz na manifestação popular de cultura corumbaense é fantástica. Na década de 60, ela revolucionou todo o esquema. Aí entra a questão das baterias, a questão da bateria também, a formação de bateria. Eles foram ao Rio de Janeiro, né, para observar os instrumentos, enquanto a gente, nós da cervejaria, os primeiros que vinham, né, que vieram, faziam seus instrumentos no fundo do quintal. Né? Meu pai fez muito surdo. O surdo de marcação que vinha atrás da escola era metade de um tanque, desses tanques que hoje é usado para combustível, para água, tanque de 200 litros. Aquilo cortado no meio e feito um surdo, um bombo, mas era pesadíssimo. Imagina o peso que tinha aquilo, e o cara vinha lá atrás da bateria, mas dava um som absurdo, respondia para a escola lá na frente. E diga-se de passagem, as escolas não tinham carro de som. O samba era cantado no gogó. E ficava um sujeito correndo do fundo da escola até lá na frente, cantando o samba para todo mundo. Ele passava cantando a letra do samba para todo mundo conseguir sincronizar com a bateria. Isso acontecia já próximo ao palanque, que era a área onde nós seríamos julgados. Então, a bateria tinha que sonorizar, tinha que estar marcando o samba, e aqui na frente a pessoa cantando o samba tinha que estar certo com o que estavam cantando lá atrás. Então era interessante esse trabalho que se trazia. Esse sujeito corria do fundo da escola até na frente. E não era um só. Eles ficavam se cruzando e cantando vários, né? Samba. Outro fato interessante das escolas antigas, antes da Imperatriz, é que havia um grupo de pessoas que acompanhavam a escola do lado de fora da rua, né? Bem do lado da bateria. Tá? Aí antes de chegar no palanque, na área do palanque, onde iríamos ser julgados, a escola sempre dava um descanso ali, dava uma parada para fazer a última preparação, porque já veio o palanque. Ali nessa parada, esse grupo que estava do lado, eles carregavam uma sacola com um monte de jornais. E quando a escola parava, eles tacavam fogo no jornal para vir todo mundo que estava com surdo. Os instrumentos todos eram de couro, né? É por isso, o instrumento todo era de couro, o tamborim era de couro, não existia o nylon. Então todo mundo sabia que tinha que chegar naquilo, né, para poder afinar os tamborins e afinar. Por isso que fala, vamos esquentar os tamborins. Vem dessa tradição também, né? Eu não sei se isso acontecia no Rio ou se era só em Corumbá, que isso é um artifício criado pelos corumbaenses, né? Mas se colocava fogo e era natural, todo mundo vinha com seu instrumento para dar a última esquentada, surdo, tamborim, geralmente tamborim, né? Porque já existia o tarol, chamado tarol, que hoje chama malacacheta, e já trazido do Rio, alguns já tinham tarol com afinação. Mas era o couro, e o couro sofre com o sereno, ele perde a afinação. Né? E o surdo também, o surdo feito naquele jeito bem rústico, mesmo assim tinha que afinar. Então colocava-se fogo, e aí eles davam a última afinada e voltava todo mundo novamente, e aí chamava de novo. Todo mundo cantando samba novamente, até o samba pegar lá na frente. Aí a escola andava para poder se apresentar. A Imperatriz vem com um tipo de bateria diferente já, né? Mas quando ela chega só com instrumentos, né, novos, instrumentos, é aquela coisa, tudo novo, tudo muito bonito, tudo muito legal. E uma escola muito bem traquejada, muito bem refinada, né? E causava aquela coisa de, poxa, a gente era ritmista, você desfilava numa escola, aí se comentava, mas desfila na Imperatriz, porque por lá só tem instrumento novo, os instrumentos lá
Porque as outras já tinham instrumento de nylon todo, né? Já tinha se passado essa época, isso já nós estamos aqui em 70, já tinha o nylon, mas não se tinha o cuidado com os instrumentos, né? Isso é uma coisa que poucas escolas têm, o cuidado com as peças dos instrumentos, com surdos, malacacheta, para que se tenha uma bateria afinada, para que se tenha uma bateria com instrumento condizente ao seu ritmista. Tá certo? A Imperatriz já vem cuidando disso, já tinha uma pessoa já responsável para cuidar disso, né? Nas outras escolas existia sim, o apitador, né? O mestre de bateria era o cara que apitava, né? Depois que começa a entrada, que chega o repinique, que aí manda embora o apito. Aí que eu entro na cena da maestria das baterias de escola de samba. Quando sai o apito, eu devia ter uns 16, 17 anos, quando eu começo eu aprendo, né? Eu saí, viajei de Corumbá e vi uma bateria em São Paulo que não tinha apito. Eu achei muito interessante, porque um cara só com um repinique, né? Ele comandava a bateria toda. Muito interessante, mas era o estilo já era a mudança. Tinha-se o apito, mas só para chamar a atenção, não mais para sinalizar um corte ou para sinalizar uma evolução. Ele só era um chamado de atenção para o corte do repinique, tá certo? O repinique, ele entra na história de Corumbá, muito interessante, que ele entra na história de Corumbá na escola de samba Império do Morro. Ali chegou um sargento da Marinha chamado Chevalier. Chevalier leva a primeira forma de repinique para Império do Morro, ainda de couro, e de 14 polegadas ainda, um pouco maior. Mas ele já chega com uma baqueta só, e repicando de um jeito diferente, enquanto os outros tocavam o chamado repique, feito ainda de tanque de carbureto ainda, feito no fundo do quintal ainda, mas muito bem feito, só que tocado ainda com 2 baquetas. E o jeito de tocar diferente, ainda não se tinha o manejo do repinique, né? O discurso do repinique, a frase dele, a afinação, não se tinha aquela realidade. E muito menos um instrumento daquele comandar uma bateria toda. O pessoal achava impossível, como que o cara lá de trás vai escutar? Realmente, é delicado o negócio. Mas aí começa a se desenvolver uma atenção maior dos ritmistas da bateria, né? Começa a se valorizar mais o repinique número 1. Então a atenção estava em cima dele. Chevalier chega com esse repinique e mostra para Ramon Cuíca lá no Império do Morro, né? Meu pai, Elinho, grande percussionista, foi o primeiro que desenvolveu, né? Ele pega o Chevalier, mas como é que toca isso? Aí o Chevalier começa a mostrar, porque o instrumento dele começa a fazer diferença na bateria. Ninguém tinha um instrumento tão agudo quanto o dele, um repique tão agudo, e ele tocava com uma baqueta só fininha. Aquilo dava um som maravilhoso, né? E a repicada, a repinicada, porque ela triplica o que o repique faz, é como se fosse entendeu? Ela transforma em mais pedacinhos ainda, né? O que era picotado fica super picotado, aí já começa a fala do repinique dentro da bateria. E Chevalier deixa isso, né, com o passar do tempo, que Chevalier era trombonista, né, tocou muito tempo nas bandas também, mas desfilava na Império do Morro também. Chevalier deixa o repinique e o repinique passa a ser ferramenta do Elinho. O Elinho passa a ser o grande do repinique, né, o fantástico. Elinho é vivo. Elinho vivo até hoje. Elinho é vivo sim, até hoje. Fantástico. O número 1. Desfila ainda, Orlando? Desfila em Corumbá, no Clube dos 100. Tem um bloco chamado Clube dos 100. Que já é da e pessoal que eu da velha guarda. Eu não conheço o bloco a fundo, mas, pelo que eu sei, o Elinho ainda desfila lá, né, tocando muito, toca muito, né, tanto surdo quanto qualquer instrumento de percussão ele toca. Deve ter quantos anos o Elinho? Elinho tem quase a idade do meu pai. Elinho está com uns 60 e poucos anos, com certeza. E o Elinho surge como o primeiro repinique, né? E como ele era parceiro, quase que parceiro meu, a gente tocava na mesma escola, morávamos no mesmo bairro, ele era muito amigo do meu pai.
E eu já era fã do Elinho, desde de 9 anos, 10 anos de idade, eu era fã do Elinho, especificamente, porque ele era muito bom, e passei a observá-lo. Né? Quando ele surge com o Repinique, nessa época eu tocava malacacheta, eu tocava caixa na bateria. Eu estou conversando com o mestre Orlando para contar a história do samba daqui do Mato Grosso do Sul. A gente para o intervalo, daqui a pouco a gente volta.